Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. O livro é O Fim dos Tempos, né? Maria Valtorta, dando sequência no capítulo 32. Os 7 flagelos, a Babilônia, a última vinda de Satanás. 22 de agosto de 1943. Jesus diz: os últimos 7 flagelos correspondem aos 7 trovões não descritos. Como sempre, são descrições figurativas em que, no entanto, a realidade não está totalmente excluída. Eu te explico, Maria, o que acho que nelas cabe para te explicar. O primeiro flagelo é a úlcera, câncer. Desde os tempos de Moisés, castigo com doenças repulsivas as criaturas que cometem pecados imperdoáveis contra mim. Miriam, irmã de Moisés, teve seu corpo coberto de lepra por ter falado mal de meu servo Moisés. Porque o mesmo e pior ainda não deveria acontecer com aqueles que falam mal de seu Deus? A lepra ou qualquer outra úlcera, câncer, está se espalhando cada vez mais, porque vocês têm aumentado seus pecados contra Deus e contra a obra maravilhosa de Deus que vocês são. Quando você se afunda na luxúria, você pensa que não está pecando contra Deus, mas você realmente está, porque cada um de vocês contamina seu próprio corpo, no qual seu espírito habita para receber a mim, o Espírito Supremo. E a que estágio está a luxúria humana? Realizada por uma vontade fria e consciente? É melhor não entrar nesse abismo de degradação humana asquerosa. Eu te digo, Maria, certos animais costumavam ser chamados de impuros, mas os seres humanos já os superaram e vão superá-los cada vez mais. E se um novo animal pudesse ser feito, cruzando macacos com cobras e com porcos, ainda seria menos impuro do que certas pessoas, cujas aparências são humanas, mas cujo interior é mais indecente e mais repulsivo do que os animais mais imundos. Como eu disse a você, Maria, a humanidade está se dividindo cada vez mais. A parte espiritual, escassa ao máximo, está ascendendo. A parte sensual, extremamente grande, está afundando. Está afundando em uma horrível profundeza de vício. Quando o tempo da ira chegar, a humanidade terá alcançado o máximo em vício.
Então preste atenção, né? A parte sensual está extremamente grande, né? O homem está o quê? Se aprofundando no vício, né? Então Jesus está falando também que quando chegar a ira, né, o tempo da justiça, a humanidade estará no máximo do seu vício. Misericórdia. E vocês esperam que o fedor interior de suas almas mortas não vaze e corrompa sua carne, que adoram mais do que a mim e usam para todas as formas de aviltamento? E como vocês vão provocar as úlceras, né, as doenças, né? Vocês se encherão de sangue o mar e as águas dos rios. Já os está enchendo com seus banhos de sangue. E as criaturas que vivem nas águas estão minguando, mortas por você, o que contribui para a sua fome. Você tem pisoteado tanto os dons que Deus lhe deu para suas necessidades materiais, que a terra, o céu e as águas estão se tornando seus inimigos e retém de você os frutos da terra e as criaturas que habitam nas águas, rios, florestas e ar. Né? Então, o que está acontecendo? Né? A natureza está se rebelando. Né? As árvores não dão tantos frutos mais. Né? Nos rios também, os peixes, né? Então tá tudo o quê? Se acabando, né? De certa forma, né? Tá ficando escasso, né? Estamos ficando com escassez. As florestas nossas aqui queimou, né? Muito, né? Você mata, você mata. Você espezinha a lei do amor e do perdão. Então, a primeira coisa que o homem mata, né? É os dons de Deus, né? Então, a justiça acontece, mas é por causa que o homem está matando, né? Que é Deus, né? Em si, do seu interior, né? Tirando Deus do seu interior, né? Você derrama sangue fraterno e principalmente o sangue dos bons, a quem você persegue justamente porque são bons. Mas tome cuidado para que um dia Deus possa não te fazer saciar a sua fome e saciar a sua sede com o sangue que você derramou, em desacordo com a minha ordem de paz e caridade. Você se rebela contra as leis que eu dei a você. Os corpos celestes e planetas se rebelarão contra você. Até agora eles deram a você a luz e o calor que você precisava, pois obedecem às regras que estabeleci por bondade para você. Nosso trecho, né, que Jesus estava falando depois da queda de Adão, né, que ele conserva, né, o sol no seu lugar, tudo por causa da vinda, né, de Jesus, né, mas ele estava falando aquele trecho que ele acabaria, né, que não teria, quando o homem saiu da vontade divina, não tinha mais razão, né, da existência do sol, várias coisas que Jesus falou ali, né, das coisas que foram criadas para o homem, né, mas que ele assim ainda mantém, né, ele ainda mantém essas coisas. Mas aqui, olha, aqui, ó, pois obedecem às regras que estabeleci por bondade para você. Doenças repulsivas como um sinal de seu vício. Sangue nas águas como um símbolo de todo o sangue que você decidiu derramar, incluindo o meu. Fogo do sol para fazer você tentar um avanço das brasas imortais, aguardando os amaldiçoados. Escuridão para deixar você saber
que as trevas esperam por aqueles que odeiam a luz. Tudo isso para te fazer pensar e te levar ao arrependimento. Então vamos lá, doenças repulsivas, né? Como sinal do seu vício, sangue nas águas. Então vamos lá, as doenças, sinal de vício, sangue nas águas, um símbolo de todo o sangue derramado, né? Incluindo o divino. Fogo do sol, para você tentar um avanço das brasas imortais, aguardando os amaldiçoados, o fogo do sol muito quente, né? Vamos pensar mesmo, né, que a gente está passando aí por verões aí, nem existe mais inverno, né, se a gente for ver, é pra gente, é um símbolo, né, tá simbolizando, é o, o fogo do inferno mesmo. Escuridão, para deixar você saber que as trevas esperam por aqueles que odeiam a luz. Tudo isso para te fazer pensar e te levar ao arrependimento. Mas não adiantará. Você continuará caindo. Você continuará com suas coalizões com o mal, pavimentando o caminho para os reis do Oriente. Em outras palavras, os ajudantes do filho do mal. Então, Jesus simboliza, né, nas coisas para que o homem se arrependa. Né? Então, vem os castigos, né? Mas Jesus fala que ainda o homem vai caminhar para a ruína, né? Ó, não adiantará, né? Continuará ainda fazendo ali alianças, né, com o mal, né? Parece que meus anjos são os que trazem as pragas. Na realidade, vocês são os únicos. Você o deseja e deve obtê-los. Quando vocês mesmos se tornarem dragões e bestas, por terem se casado com o dragão e a besta, vocês separarão de suas entranhas corruptas os seres imundos, os ensinamentos demoníacos absolutos, que fazendo falsos milagres, desviarão os poderosos e os arrastarão para a luta contra Deus. Você será tão pervertido a ponto de confundir com maravilhas celestiais aquilo que é a intenção do inferno. Vou ler de novo. Quando vocês mesmos se tornaram dragões e bestas, por terem se casado com o dragão e a besta, né, tá afundado, né, no mundo aí de Satanás, vamos pensar assim, vocês separarão de suas entranhas corruptas os seres imundos, os ensinamentos demoníacos absolutos que, fazendo falsos milagres, desviarão os poderosos e os arrastarão para a luta contra Deus. Você será tão pervertido a ponto de confundir com maravilhas celestiais aquilo que é a intenção do inferno. Maria, agora vou te levar pela mão para te guiar no ponto mais obscuro do livro de João. Os comentaristas do livro de João esgotaram sua inteligência em muitas deduções para explicar a si próprios e às multidões o que pode ser a grande Babilônia, com a visão humana. Né? Então, esgotaram o que? Com a visão humana. Né? Deduções, tentaram entender, né? Com explicações, mas tudo com visão humana, ó, com a qual os choques devidos a eventos desejados ou ocorridos tiveram algo a ver. Eles deram o nome de Babilônia a muitas coisas. Mas porque eles nunca pensaram que a grande Babilônia é toda a terra? Então a grande Babilônia é toda a terra. Por acaso a terra não é a grande meretriz que fornicou com todos os poderes da terra
e do inferno? Os habitantes da terra não se prostituíram de corpo e alma para triunfar nos dias terrestres? Eu vou abaixar ali no rodapé, porque quando Jesus fala com terra, com letra minúscula é uma coisa, né? São pessoas, e quando Jesus fala com letra maiúscula é o planeta, mas eu quero ver aqui qual que é qual, porque eu não lembro. Então vou abaixar aqui, peraí. Aqui, ó, Maria Valtorta comenta. Ao ditar para mim, Jesus me dá a entender quando ele diz terra com T maiúsculo, ele não se refere ao globo de poeira e água, né? Com terra com T maiúsculo são as pessoas. Ele se refere a todas as pessoas tomadas como uma união de pessoas, né? Então, assim, é um aglomerado de pessoas, né? Então, um grupo de pessoas, vamos pensar assim, terra com T maiúsculo, ele está se referindo a um grupo de pessoas. Não sei se posso explicar bem. Quando ele diz terra com T maiúsculo, ele quer dizer, eu colocarei desta forma, entidade corporativa. E quando ele diz terra com T minúsculo, ele simplesmente quer dizer um planeta feito de torrões, né? Então, terra com T minúsculo, planeta Terra. Terra com T maiúsculo é um grupo de pessoas, né? Então, um grupo de pessoas, que é a união aqui, né? Ela tá falando, né? Então, é um grupo. Então, vou voltar ali para poder entender, né? Terra T maiúsculo, pessoas. Terra T minúsculo é o planeta, né? Planeta Terra. Então, aqui ele está falando da Grande Babilônia. Mas por que eles nunca pensaram que a Grande Babilônia é toda a Terra? Por acaso a Terra não é a grande meretriz, que fornicou com todos os poderes da terra e do inferno? Então, por acaso, né, as pessoas, né, esse grupo de pessoas, né, a grande meretriz, que fornicou com todos os poderes da terra e do inferno? Os habitantes da terra não se prostituíram de corpo e alma para triunfar nos dias terrestres? Sim, é assim. Os crimes da terra têm todos os nomes de blasfêmia, assim como a besta com a qual a terra e seus habitantes se aliaram para triunfar. Então, os homens, né, fizeram que alianças, né, alianças aí com a besta. Os 7 pecados são como um ornamento horrível na cabeça da besta, que conduz a terra e os terráqueos ao poço do mal. E os 10 chifres, um número metafórico, mostram as infinitas ações infames feitas para obter, custe o que custar, tudo o que a ganância frenética da besta decreta. Então vamos lá. Os crimes da terra têm todos os nomes de blasfêmia, assim como a besta, com a qual a terra e seus habitantes se aliaram para triunfar. Então, tem uma aliança para que eles triunfem, né? Porque o mal triunfe, né? Então, tem aliança. Os 7 pecados são como um ornamento horrível na cabeça. Então, os pecados são um ornamento na cabeça da besta, né? Que conduz a terra e os terráqueos ao poço do mal. E os 10 chifres, um número metafórico, mostram as infinitas ações infames feitas para obter, custe o que custar, tudo o que a ganância frenética da besta decreta. Meu Deus. Por acaso a terra não está encharcada com o sangue dos mártires? Não está embriagada com este santo licor que, sendo engolido por sua boca sacrílega, se transformou em uma poção de maldita embriaguez? Na besta que move a terra está a combinação e síntese de todo o mal feito, desde Adão em diante.
para triunfar no mundo e na carne. Atrai para trás de si aqueles que a adoram. Se tornaram soberanos de uma hora e de um reinado condenado. Vocês são soberanos como filhos de Deus, com o reino eterno. Mas vocês se tornaram soberanos de uma hora e de um reino condenado, quando adoram Satanás. Então, desde até a queda de Adão, né? A besta ali tá o quê? Se aliando, né? Com as almas para triunfar, né? No mundo da carne. Então, aqui, triunfo, ó, para triunfar no mundo da carne. Para triunfar no mundo e na carne, desculpa. É para triunfar no mundo, né? Aqui e na carne. Atrai para trás de si aqueles que adoram, se tornaram soberanos de uma hora. Né? Então, é um tempo só. Então, o que Deus está falando? Diante da eternidade, o tempo da terra é como uma hora. E olha lá. Né? Então, ele está falando assim, um triunfo no mundo, né? Que Satanás, ele parece... A gente vivendo hoje aqui na terra, a gente vai olhando todas as coisas, né? Todas as corrupções que a gente vê, é corrupção atrás de corrupção. Maquinações de poderosos atrás de maquinações de poderosos. Parece que o mal triunfa, não é verdade? Né? Parece que o mal triunfa, realmente. A gente vê o mal triunfante, né? Mas Deus está falando assim, aí tem o quê? As almas que se alinham com a besta, né? Com Satanás, para triunfar uma hora só. Triunfar junto com Satanás, né? E estão ali pulando de alegria, né? Uma falsa alegria, a gente vê isso, né? Hoje a gente vê eles declarando, né? Ah, prefere Deus, Satanás, Satanás. E riem, e dança, e tão alegre, assim, com um ar de soberba triunfante, né? Então a gente vê isso claramente, né? Vem muitas imagens assim na minha mente de coisas que eu já vi, né? Que a gente vai vendo, mas todo mundo tá vendo, né? Hoje não tem mais nada escondido. Então, se você lembrar de pessoas que estão achando que estão triunfando no planeta Terra, hoje com os poderosos, né? Pessoas de poder de todo tipo, né? Poder político, poder artístico, né? Poder na televisão, poder na nossa pequena cidade que a gente mora, tem também os que se acham poderosos, né? Então estão todos o quê? Com aliança com o mal, né? Tão triunfante, né? Às vezes a gente tem que se calar para não ser preso, né? A gente às vezes tem que se calar para não ser como é que a gente fala, né? Que a pessoa vai lá e denuncia você, mas com coisas mentirosas, né? A pessoa te ameaça e aí você fica quieto porque é mais perigoso você enfrentar essa pessoa, né? Do que levar ela, por exemplo, à justiça, né? A gente se cala, né? Então, assim, parece que o mal triunfa, né? Então, o mal sempre tá tendo vez, né? E os bons estão arrastando aqui na terra, vamos supor assim, então sempre sacrifício na terra, né? Por isso que tá falando o sangue dos bons, né? Então, assim, os mártires, né? Que ele acabou de falar, o sangue, porque tá assim mesmo, né? Então, parece que o mal tá triunfante, né? Na terra, né? Então, Jesus está falando, e tem aqueles que se estão de aliança, né? Com o mal, né? Vocês são soberanos. Aí ele fala aqui, ó, mas é um reinado condenado, né? Um reinado que só tem um tempo ali, né? Um período, né? E a gente conhecendo a Deus, a gente sabe os propósitos de Deus, né? Por esse tempo, né? Mas é um reinado condenado. Se você acha que eles estão triunfando, é por pouquíssimo tempo, né? Satanás e as bestas dele tá ali por um tempo determinado que Jesus
faz, né, a colheita aqui na terra, e ele, aqui no livro, né, ele fala da hora que ele vai vir, e só um basta dele vai tremer todos, né? Deus não vai falar muita coisa, né? Eles já serão lançados pro abismo infernal, né? E tem as almas que é por um período de pouquíssimo tempo, né? Não é nem pouquíssimo mesmo, né? O tempo da passagem delas pela terra, né? Elas estão aí, achando que estão por cima, né? Mas é um tempo muito pouquíssimo, muito pouquíssimo. Vocês são soberanos como filhos de Deus, com um reino eterno. Mas vocês se tornaram soberanos de uma hora e de um reino condenado, quando adoram Satanás, que nada pode dar a vocês, senão um triunfo fugaz, pago ao custo de uma eternidade de horror. Né? Uma hora fugaz pelo custo de uma eternidade de horror. Né? E ele está falando, e vocês foram o quê? Criados soberanos, como filhos de Deus, com um reino eterno. Né? A besta, diz João, era e não é. Era a besta, diz João, era e não é. No fim do mundo, assim será. Foi porque realmente existia, não é. Porque eu, Cristo, terei derrotado e enterrado, porque não será mais necessário. Então, para os triunfos do mundo. Vou continuar aqui o trecho. Tive que dar uma parada. Aqui da parte de cima, tá? A besta, diz João, era e não é. Então, a besta era e não é. No fim do mundo, assim será. Foi porque realmente existia, não é. Porque eu, Cristo, terei derrotado e enterrado, porque não será mais necessário. Então, para os triunfos do mundo. A terra não está assentada sobre as águas de seus mares, e não as usou para fazer mal? Vamos reler de novo. Eu acho bem assim dificinho esse trecho aqui. A terra não está assentada sobre as águas de seus mares, e não as usou para fazer mal? O que não usou? Povos, nações, raças, fronteiras, economia, comida, expansão, tudo foi útil para que fornique e realize matanças ilimitadas e traições iscarióticas. Os próprios filhos da terra, alimentados por ela com o sangue do pecado, realizarão a vingança de Deus sobre ela, destruindo-se, trazendo a soma total de crimes contra Deus e contra a humanidade ao número completo que exige meu trovejar. Basta. Naquela hora, o sangue dos mártires e dos profetas ferverá novamente, fumegando com uma fragrância agradável até o meu trono. E os torrões da terra, que recolheram os gemidos dos mortos por ódio de mim e que receberam seus últimos tremores, dará um grande grito, feito de todos aqueles gemidos sagrados. E os torrões estremecerão com a revolta do pavor, sacudindo as cidades e as casas das pessoas, onde o pecado e assassinato são cometidos, e enchendo-os com uma voz que pede a abóbada do céu por justiça. E haverá justiça. Eu virei. Virei porque sou fiel e verdadeiro. Virei para dar paz aos fiéis e santo julgamento a todos aqueles que viveram.
virei com meu nome, cujo significado só se conhece para mim e cujas letras indicam todos os principais atributos de Deus, de quem sou parte e tudo. Nossa, é muito bonito essa parte aqui. Escreva Jesus, G de grandeza, olha aqui, Jesus, né? Grandeza, eternidade, santidade, unidade. Escreva Cristo, caridade, redenção, imensidão, sagacidade, trindade, onipotência, de Deus resumido em nome do Verbo feito carne. E se você pensa assim, faltam alguns atributos, né? E se você pensa assim, faltam alguns atributos. Perceba que a justiça está incluída na santidade, porque quem é santo é justo. A realeza está incluída na grandeza, criar na onipotência. Em meu nome, os louvores a Deus são, portanto, proclamados. Santo nome cujo som esmaga demônios, nome de vida que dá vida, luz, força, para aqueles que me amam e invocam. Nome que é uma coroa em minha cabeça, como conquistador da besta e seu profeta que será levado, empurrado, afogado e enterrado no fogo líquido e sem fim, cuja ferocidade cortante é inimaginável para os sentidos humanos. Então será a hora do meu reino na terra. Haverá, portanto, uma trégua dos crimes demoníacos para dar às pessoas tempo para ouvir as vozes do céu novamente. Já estou dando uma olhada aqui, peraí. Nome, né? Aqui então Jesus está falando do seu nome, né? Agora ele está falando que então será a hora do meu reino na terra. Haverá, portanto, uma trégua dos crimes demoníacos para dar às pessoas tempo para ouvir as vozes do céu novamente. Assim que a força que desencadeia o horror for expulso, grandes correntes espirituais virão para baixo, como cachoeiras de graça, como rios de águas celestiais, para falar palavras de luz. Então vai dar uma trégua, vai descer do céu, né, grandes correntes, né, grandes verdades, luz, né, divinas. Mas como as pessoas ao longo dos séculos não acolheram as vozes isoladas que falavam do bem, a começar pela voz da palavra, da mesma forma as pessoas serão surdas, sempre surdas, exceto aquelas marcadas com o meu sinal. Meus queridos amigos que desejam seguir-me, os outros ficarão surdos às vozes de muitos espíritos, as vozes que, como o som de muitas águas, entoarão um novo cântico que guiará as nações para a luz, e sobretudo para mim, a palavra eterna. Então, o que Jesus está falando? Que mesmo assim vai ter gente que vai ficar surda, mesmo descendo muita luz do céu, mesmo dando uma trégua, né, diante do tempo, né, no tempo demoníaco de Satan, ali que é o tempo do anticristo, né? Jesus virá, né? Ele está falando que virá. Haverá então aqui, ó, uma trégua, né, dos crimes demoníacos para dar às pessoas. Haverá uma trégua para dar às pessoas tempo
para ouvir as vozes do céu. Então vai ter um tempo para ouvir as vozes do céu. E nesse tempo vai descer muita palavra do céu, né? Aqui, ó. Assim que a força que desencadeia o horror for expulsa, grandes correntes espirituais virão para baixo. Então, vai trazer muita palavra vinda do céu, né? Como cachoeiras de graça, como rios de águas celestiais, para falar palavras de luz. Mas como as pessoas ao longo dos séculos não acolheram as vozes isoladas, né? Profetas e pessoas, né? Que Jesus, todo o tempo, ele ressuscitou pessoas, né? Ele usou de pessoas, né? Todo o tempo. Da mesma forma, as pessoas serão surdas, sempre surdas, exceto, né? Então, quem que não vai ser surdo? Aquelas marcadas com meu sinal. Meus queridos amigos que desejam seguir-me. Os outros ficarão surdos às vozes de muitos espíritos, as vozes que, com o som de muitas águas, entoarão um novo cântico que guiará as nações para a luz e, sobretudo, para mim, a palavra eterna. Satanás virá pela última vez e encontrará seguidores nos 4 cantos da terra, e eles serão mais numerosos do que a areia do mar. Ó Jesus Cristo, tu que morrestes para salvar a humanidade, só a paciência de Deus poderia ter esperado tanto, feito tanto e obtido tão pouco, sem tomar de volta sua dádiva da humanidade e destruí-la muito antes da hora marcada. Só a minha paciência, que este amor soube esperar por todos vocês, sabendo que, como a areia filtrada por uma peneira muito fina, algumas raras almas chegariam à glória em comparação com a massa que não conhece. Não quer filtrar pela peneira da lei do amor, de sacrifício, para vir a mim. Então, presta atenção. Então, vai ter um tempo do reino, vai descer muitas luzes, né? As pessoas continuarão surdas, apenas um pouco de pessoas, de almas, né, que foram marcadas pelo sinal, né, de Jesus, sinal da cruz, sacrifício, né? Então, qual que é o sinal de Jesus? É a vida dele, né? Então, o sinal de Jesus é a vida dele, né? Aqueles que são marcados pela vida de Jesus, né? Aí que ele fala, Satanás vai vir, né? Será a última hora, né? Que Satanás irá pela última vez, mas mesmo com toda essa graça que descida do céu, por causa das almas continuarem surdas, ele vai encontrar seguidor. Então pensa, ele vai estar amarrado, ele vai ficar um tempo lá amarrado, vamos dizer assim, preso. Jesus vai derramar graças pela terra, né, com muitas luzes, tudo mais. Poucos ali, né, só os que serão marcados. Aí Satanás vai ficar solto de volta, vai encontrar seguidores pelos 4 cantos da terra. Então vai encontrar seguidores, né? E Jesus está falando o quê? Que são muito numerosos. São muitos, gente. Esse que é o problema. Isso que é muito triste. É que ele está falando só a paciência divina para esperar, por não ter acabado com a terra antes. Porque ele está esperando que os poucos, né? Olha, soube esperar por todos vocês, sabendo que, como a areia filtrada por uma peneira muito fina, algumas raras almas chegariam à glória em comparação com a massa que não conhece. Não quer filtrar pela peneira da lei do amor, sacrifício para vir a mim. Então ele sabe, é uma paciência divina para esperar essas almas, né? Algumas raras almas, né? Pelo tempo. Por causa das que não querem, né? Então, em comparação às que querem, é muito pouca em comparação das que não querem.
né, o sacrifício, né, da lei do amor, né, não querem, né? Então, isso que ele está falando, que é muito pouco, né, são poucas almas, né? E ele espera, pensa bem, diante de tanta maldade, de tanta ofensa, né? Deus não destrói, não acaba com o mundo, está pacientemente esperando as suas almas escolhidas, né? Na verdade, as almas que escolhem a Deus, né? Deus escolheu a todos, né? O lamento de Deus aqui é esse, né? Essas que estão marcadas é porque elas querem a Deus, né? Mas serão poucas que realmente querem a Deus. É isso que esse é o lamento, né? De Deus. Ele está esperando essas almas, mas ele está falando aqui, ó, por quê? Porque as outras não quiseram, ó. Não quer filtrar pela peneira da lei do amor, não querem, né? Mas na hora da minha vinda, quando na minha qualidade de Deus, Rei e Juiz, venho reunir os eleitos e amaldiçoar os réprobos, lançando-os onde o anticristo, a besta e Satanás. Então presta atenção como imita Deus, né? Deus é Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui a mesma coisa, ó, o anticristo, a besta e Satanás, né? Já estarão para sempre após a vitória suprema de Jesus Cristo, Filho de Deus, vencedor da morte e do mal. A estes eleitos que puderam permanecer vivos em vida, vivos no Espírito, enquanto esperavam pela nossa hora de triunfo. Darei a posse da morada celestial. Eu me darei sem pausa e sem medida. Mire nessa hora, Maria. Chame-a e chama-me, com todas as forças do seu espírito. Aqui eu já venho quando uma alma me chama. Junto com o amado que viu da terra a glória do Cordeiro, Filho de Deus, a glória dele e do seu Jesus. Diga com cada batida do seu coração: venha, Senhor Jesus. Maria Valtorta comenta: ao ditar para mim, Jesus me dá a entender que quando ele diz terra com T maiúsculo, ele não se refere ao globo, poeira, água, ele se refere a todas as pessoas tomadas como uma união de pessoas. Isso aqui é aquela parte que eu já li, né? Tô lendo aqui para ver se faz sentido com o resto que eu não li. Não sei se eu posso explicar bem. Quando ele diz terra com T maiúsculo, ele quer dizer, eu colocarei desta forma, entidade corporativa. E quando ele diz terra com T minúsculo, ele simplesmente quer dizer o planeta feito de torrões, montanhas, água. O primeiro é culpado, o segundo inocente. Então a terra com T maiúsculo é um grupo de homens, né? Um grupo de homens, né? Vamos pensar assim, né? União de pessoas mais culpadas, né? Isso que ele está falando. Agora, quando ele fala o Terra com T minúsculo, quer dizer o planeta Terra, né? Então, o globo mesmo, planeta Terra, né? É por isso que ele pode dizer, sem se contradizer, que o sangue dos mártires se tornou um veneno para a terra que o bebeu em seus terráqueos, com cólera sacrílega, e o derramou em seus poderes governamentais, com um abuso blasfemo do poder temporal. Enquanto o globo terrestre, girando no espaço sideral, respeitosamente bebeu o sangue dos mártires e recebeu amorosamente suas convulsões moribundas e apresentou ambos ao Eterno, pedindo maternal e compassivo que não deveriam ter sido derramados ou sofridos por nada, e que justiça seja feita a eles. Então, aqui a explicação. Agora no capítulo 33, as duas ressurreições. O trecho a seguir mostra o elo vital entre o fim dos tempos e o julgamento particular. Assim como o fim dos tempos leva ao fim físico do mundo e ao julgamento geral,
Também nossas vidas pessoais chegam a um fim corporal e ao julgamento particular. Então, 22 de agosto de 1943, Jesus diz: antes de encerrar este ciclo, algo precisa ser dito sobre as duas ressurreições. O primeiro começa quando a alma é separada do corpo e aparece diante de mim no julgamento particular. Mas é apenas uma ressurreição parcial. Em vez de uma ressurreição, pode-se dizer uma liberação do espírito do invólucro da carne, e a espera do espírito até que seja reunida a carne para reconstruir o templo vivo criado pelo Pai, o templo do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Uma obra a que falta uma peça é incompleta e, portanto, imperfeita. Então, o que Jesus está falando, né? Na hora do julgamento da morte, né? Então, tem o primeiro julgamento, né? E aí a alma se separa do corpo, né? Então, seria a primeira ressurreição, né? A alma se separa do corpo, mas vai ter por que é a segunda ressurreição? Porque vai chegar a hora do corpo se unir novamente à alma, né? Então vai ser um corpo ressuscitado, como Jesus subiu aos céus, né? Jesus subiu com seu corpo ressuscitado, né? O corpo de Jesus não ficou aqui na terra, né? Então é a mesma coisa, ele subiu de corpo e alma, né? Então é a mesma coisa, gente. Na primeira, né, a alma vai se separar do corpo. A hora que vir o fim, né, o último julgamento mesmo, o julgamento de Deus, onde se encerra, né? Tá falando aqui que vai encerrar mesmo o tempo da terra, né? Esse tempo do homem na terra, aí a alma se unirá ao corpo. Uma obra que falta uma peça incompleta e, portanto, imperfeita. O ser humano, obra perfeita na sua criação, é incompleto e imperfeito se não se reúne nas suas duas partes. Então, a obra completa, como Deus criou o homem, né, a obra perfeita é as duas partes, corpo e alma. Destinada ao reino luminoso ou à morada tenebrosa humana. Os seres devem estar para sempre nestes, céu ou inferno, com sua perfeição de carne e espírito. Olha só, não importa, né? Então, do julgamento particular, você já sabe se você vai para o céu ou para o inferno, né? Mas aí a obra completa, que vai ser de corpo e espírito, que vai ser o segundo, né? O segundo julgamento ali, você vai estar completo no céu ou completo no inferno. Não importa aonde você vai estar, mas aonde a alma estiver, ela vai estar completa onde ela vai estar. Ou para viver a vida eterna com Deus, né? Ou para viver no inferno, né? Mas ela vai estar completo. Portanto, pode-se falar de uma primeira e de uma segunda ressurreição, mas considere. Aquele que matou seu espírito com uma vida terrena de pecado, vem a mim no julgamento particular, com o espírito já morto. A ressurreição final fará com que sua carne tome novamente o peso do espírito morto, para morrer com ela totalmente. Enquanto aquele que venceu a carne em sua vida terrena vem a mim no julgamento particular com o espírito vivo, que ao entrar no céu aumenta sua vida. O que estão no purgatório também estão vivos, doentes, mas vivos. Tendo recuperado por expiação, eles entrarão no lugar que é vida. Na ressurreição final, seus espíritos, vivos com minha vida,
a qual eles estarão indissoluvelmente unidos, assumirão a carne novamente, para torná-lo glorioso e viver com ele completamente, assim como eu vivo. Então, olha só. Então, Jesus está falando aqui. Quem está com o espírito morto vai assumir a carne e vão morrer juntos, né? Vai ficar na morte. Quem está no céu ou no purgatório, né? Quem está no céu, o espírito está completamente vivo, perfeito. Quem está no purgatório está vivo, mas está se curando ali, né? Ele fala, né? Está vivo, mas está expiando, né? Os pecados, está expiando e está em expiação, quer dizer, está doente, ele fala, né? Então está ali tomando os remédios, né? Para ficar curado, mas está vivo, também vai receber o seu corpo para ficar ressuscitado e viver como Jesus vive, né? Ele fala aqui como eu vivo, né? Com um corpo glorioso, né? Então Jesus ele é um corpo glorioso, né? Então a gente vai assumir a mesma forma de Jesus e de Maria, né? Maria ela já tem todos os méritos de Jesus adiantados, né? Maria tem todos. É por isso que se pode falar de uma primeira e de uma segunda morte, e consequentemente de uma primeira e uma segunda ressurreição. Essa última é a posse eterna da luz, porque no céu você possui Deus. Então vamos lá, essa última é a posse. Então a segunda, primeira e segunda ressurreição, essa última é a posse eterna da luz. Porque no céu você possui Deus, e Deus é luz. Os indivíduos devem alcançar por sua própria vontade, assim como por sua própria vontade eles quiseram perder a luz e o paraíso. Eu dou a ajuda de que você precisa, mas a vontade deve ser sua. Presta atenção, gente, né? Eu dou a ajuda que você precisa, mas a vontade deve ser sua. Eu sou fiel, eu o criei livre e o deixarei livre. E se você pensa como é digno de admiração o respeito de Deus pelo livre-arbítrio humano, você pode entender o quão obrigado você está a não abusar dele, fazendo o mal com ele. E como você deve ter respeito, gratidão e amor pelo Senhor Deus. Tá vendo que Jesus fala? A vontade é livre. Ele ajuda, mas a vontade tem que ser da alma. Porque esse é o livre-arbítrio, né? Essa vontade, eu deixei vocês livres. Né? Mas não, ele está falando aqui, e se você pensa como é digno de admiração e respeito de Deus pelo livre-arbítrio humano, você pode entender o quão obrigado você está a não abusar dele, fazendo o mal com ele, e como você deve ter respeito, gratidão e amor pelo Senhor, seu Deus. Para aqueles que não se desviaram de seu dever, eu digo, sua morada no céu está pronta, e eu queimo de desejo que você esteja em minha bem-aventurança. Nossa, tem um trecho do livro do céu que eu li, eu tinha separado lá sobre o purgatório, do livre-arbítrio, né? Disso aqui, fala sobre isso aqui. Eu não lembro o que estava escrito. Até vou reler, porque tá falando exatamente desse finalzinho aqui. Nossa, parece um trecho sobre isso aqui, né? Sobre a importância do livre-arbítrio, né? Para Deus não é digno, né? Que não era digno de Deus não dar o livre-arbítrio para as criaturas, né? Deus ele não seria verdade se ele não desse o livre-arbítrio, né? De deixar a alma livre.
Preciso reler porque eu não lembro bem. Mas é um trecho importantíssimo nessa parte de livre-arbítrio aqui. Enfim, vamos continuar da sequência do 34 agora. Uma sequência clara de períodos históricos. Neste texto, Jesus deu a Maria Valtorta um esboço claro dos períodos históricos que ocorreram em 1943 até o fim do mundo. Vamos prestar atenção, né? Uma sequência clara de períodos históricos. Então, neste texto, Jesus deu a Maria Valtorta um esboço claro dos períodos históricos que ocorreram, então, de 1943 até o fim do mundo. 27 de agosto de 1943. Jesus diz: até no Apocalipse, os períodos parecem confundir-se. Mas não é assim. Seria melhor dizer que tem repercussões cada vez mais majestosas nos tempos posteriores. Estamos agora no período que chama dos precursores do anticristo. Então, estamos o quê? Então, aqui estamos agora. É o começo ali do 1943, né? Que ela falou. Então, começou o período o quê? Dos precursores, né? Os primeiros anticristos, né? Então, será o período do anticristo, que é precursor de Satanás. Então, que vem antes de Satanás. Né? Então, o anticristo vem antes de Satanás. O anticristo será assistido pelas manifestações de Satanás, as duas bestas mencionadas no Apocalipse. Será um período pior do que o atual. Então, assim, o anticristo será assistido pelas manifestações de Satanás, as duas bestas mencionadas no Apocalipse. Será um período pior do que o atual. O mal aumenta cada vez mais. Assim que o anticristo for derrotado, o período de paz virá para dar à humanidade, atingida pela maravilha dos 7 flagelos e a queda do tempo da Babilônia. Então, anticristo derrotado. Então, vamos ver. Então, anticristo está no tempo dos precursores, né, os primeiros anticristo, que ainda o anticristo é antes da vinda de Satanás. O anticristo derrotado, né, vai vir o período de paz lá, que Jesus falou do reino, né? Então, esse período virá para dar à humanidade atingida já pelos 7 flagelos, né, e a queda da Babilônia. A era anticristã subirá à sua violência máxima em sua terceira manifestação. Em outras palavras, quando for a última vinda de Satanás. Vocês entendem? É preciso acreditar, não dividir cabelos. Verdadeiramente, Maria, você entendeu justamente porque você não divide cabelos? Os ditados não se contradizem. É preciso saber lê-los com fé e simplicidade de coração. Então, vem Jesus explicar para nós, porque, né, então aqui tudo bem. A era anticristã subirá à sua violência máxima em sua terceira manifestação. Então, é o tempo de Satanás, né? Então, no tempo de Satanás, a era anticristã vai estar no máximo, né? Então, vocês entenderam, precisa acreditar, não dividir cabelos. Não sei que Jesus quer falar isso, né? Então, vamos ver aqui. Como quem se preocupa em deixar outra pessoa agarrar algo, sempre vou direto para o mais importante, que aqui é o meu reino. Porque no meu reino existe a justificativa para eu ter me feito carne
e ter morrido. Porque no meu reino ali é a prova do meu infinito poder, bondade, sabedoria. Porque no meu reino há a prova da vida eterna, da ressurreição da carne, da minha autoridade de juiz. Consequentemente, quando falei para explicar o Apocalipse, o ponto individual que eu expus foram quase sempre coroados com meu julgamento, meu triunfo, meu reino e a derrota de Satanás em si mesmo, em seu favorito, em seus precursores. Leiam bem e verão que não há contradição. O que eu disse, eu disse. Espera lá, vamos ler de novo. Vamos lá. É preciso saber lê-los com fé e simplicidade de coração, né? Como quem se preocupa em deixar outra pessoa agarrar algo, sempre vou direto para o mais importante, que aqui é o meu reino. Porque no meu reino existe a justificativa para eu ter me feito carne e ter morrido. Então, porque no meu reino ali é a prova de meu infinito poder, bondade, sabedoria. Porque no meu reino há a prova da vida eterna, da ressurreição da carne, da minha autoridade de juiz. Consequentemente, quando falei para explicar o Apocalipse, o ponto individual que eu expus foram quase sempre coroados com o meu julgamento, meu triunfo, meu reino e a derrota de Satanás. Então, o Apocalipse que Deus explicou, estava explicando, ele está explicando o quê? Do seu reino, né? Do julgamento. Então, o meu julgamento, o meu triunfo e meu reino. E a derrota de Satanás em si mesmo, em seu favorito, em seus precursores. Leiam bem e verão que não há contradição. O que eu disse, eu disse. Importante, né? Agora, do 35 em diante, vamos ver. Nossa, tem bastante coisa aqui ainda, né? Eu acho que eu vou terminar nesse, porque o próximo já é outras explicações, é o poder de amar a Deus. Vou terminar nesse aqui, então, que é o 34. Vamos deixar nesse, né? Estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.